Ezequiel capítulo 28. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor, Deus, digo isto a ele. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus. E diz que, como Deus, você está sentado num trono cercado pelos mares. Você quer ser um Deus? Porém é mortal e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel? Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo? A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você tem bons negócios e continuou aumentando os lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza, pois agora eu, o Senhor Deus, digo isso. Você pensa que é sábio como um Deus? E por isso eu farei com que estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles o matarão e o mandarão para um túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Quando enfrentar os seus assassinos, você será mortal e não divino? Não morrerá como um cachorro nas mãos de estrangeiros pagãos? Ou eu, o Senhor Deus, darei essa ordem. O Senhor falou comigo outra vez e disse: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim do rei de Tiro vai ser. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isso. Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todos os tipos, rubins e diamantes, topázio, berílio, ônix, jaspe, zafiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado, comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então, eu joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso, pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você e estão vendo que você virou cinzas, você está acabado para sempre, e todas as nações que o conheceram estão apavoradas, com medo de que aconteça a mesma coisa com elas. O Senhor me disse: Homem mortal, fale contra a cidade de Sidom. Diga ao povo dali que eu, Senhor Deus, digo o seguinte: Sidom, eu estou contra você por causa daquilo que vou fazer com você. Todos me louvarão. Quando eu castigar os seus moradores, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que sou o Santo. Eu lhe mandarei doenças e farei com que corra sangue nas suas ruas. Você será atacado de todos os lados, e todos os seus moradores serão mortos. Assim você ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse: os povos vizinhos que trataram Israel com desprezo nunca mais o ferirão, como se eles fossem espinhos, e
roseiras bravas, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. O Senhor Deus disse: Eu vou trazer de volta o povo de Israel e de todos os países por onde os espalhei. E todas as nações ficarão sabendo que eu sou o Santo. O povo de Israel viverá na sua própria terra, a terra que dei a Jacó, meu servo. Ali eles vão viver em segurança, vão construir casas e fazer plantações de uvas. Eu castigarei todos os seus vizinhos, que o trataram com desprezo, e Israel ficará seguro. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Ezequiel capítulo 29. No 10º ano do nosso cativeiro, no dia 12 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra o rei do Egito. Diga-lhe como ele e toda a terra do Egito serão castigados. Diga que o Senhor Deus está dizendo isso ao rei do Egito. Eu estou contra você, crocodilo monstruoso, deitado no rio. Você diz que o rio Nilo é seu, que você mesmo o fez, mas eu porei um gancho no seu focinho e farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você. Então eu o puxarei para fora do rio Nilo, com todos os peixes agarrados em você. Eu jogarei no deserto e todos aqueles peixes também. O seu corpo ficará largado no chão e não será sepultado. Eu o darei às aves e aos animais selvagens como alimento. Assim todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito: os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que torcessem as costas. Por isso eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo que farei com que homens o ataquem com espadas, e eles matarão a sua gente e os seus animais. O Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que o rio Nilo é seu e que você que o fez, e por isso eu estou contra você e contra o seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio, desde a cidade de Migdol no norte até a cidade de Assuã no sul, e até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas terras. Durante 40 anos, o Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante 40 anos, as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que quaisquer outra cidade. Farei com que os egípcios se tornem refugiados. Fugirão para todos os países e viverão no meio de outro povo. O Senhor Deus diz: depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região de onde vieram. Ali eles serão um reino pequeno, o mais fraco de todos, e nunca mais dominarão outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá da ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. No ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, escute Nabucodonosor, rei da Babilônia. O rei da Babilônia atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que o cabelo deles caíram e os seus ombros ficaram esfolados. Mas nem o rei, nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços.
Agora eu, o Senhor Deus, digo isso. Darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pegar toda a riqueza do Egito e vai levá-la como pagamento para o seu exército. Eu darei a Nabucodonosor o Egito como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte. E a você, Ezequiel, vou dar liderança para falar com todos, para falar onde todos possam ouvi-lo. E assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. Novamente o Senhor falou comigo, ele disse: Homem mortal, profetize e anuncie o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte: dia de terror, o dia está perto, o dia em que o Senhor vai agir. Um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento na Etiópia. Muitos serão mortos no Egito. O país será roubado e arrasado. Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Líbia, Lídia, Arábia e Cube, e até o meu próprio povo. O Senhor diz: desde Migdol, que fica no norte, até Azuã, que fica no sul, todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército do egípcio será destruído. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. O país será mais deserto do mundo e as suas cidades serão completamente arrasadas. Quando eu incendiar o Egito, aqueles que o defendem estiverem mortos, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando aquele dia chegar, o Egito for destruído, mandarei mensageiros em navios para porem medo no povo descuidado da Etiópia, e esse povo ficará apavorado. E aquele dia está chegando. O Senhor Deus diz: usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com espada e a terra dos egípcios ficará cheia de mortos. Secarei o rio Nilo, entregarei o Egito a homens maus. Estrangeiros arrasarão o país todo. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: também destruirei os ídolos e os falsos deuses de Mênfis. Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei o terror no meio do povo. Farei com que o sul do Egito vire um deserto, e porei fogo na cidade de Soã, no norte. Castigarei Tebas, a capital. Derramarei a minha ira sobre a cidade de Pelúcio, a grande fortaleza do Egito, e acabarei com a riqueza de Tebas. Incendiarei o Egito. O Pelúcio se retorcerá de dor. As muralhas de Tebas serão derrubadas e a cidade será inundada. Os moços das cidades de Heliópolis e Budaste morrerão na guerra, e os outros moradores serão levados presos. Quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com a força de que tanto se gaba, a escuridão cairá sobre a cidade de Táfnis. Uma nuvem cobrirá o Egito e os moradores de todas as suas cidades serão levados prisioneiros. Assim castigarei o Egito e ali eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. No ano 11º do nosso cativeiro, no 7º dia do 1º mês, o Senhor falou comigo, ele disse: homem mortal, eu quebrei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele, nem o pôs numa tipóia, a fim de que sarasse e ficasse forte, e assim ele pudesse usar de novo a espada. Agora eu, o Senhor Deus, digo isso. Eu estou contra o rei do Egito, quebrarei os seus 2 braços, tanto o bom como o que já está quebrado, e a espada cairá na mão dele. Espalharei
os egípcios pelo mundo inteiro. Aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes e porei a minha espada nas mãos dele. Por quem quebrarei os braços do rei do Egito. E assim ele gemerá e morrerá na frente do seu inimigo. Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco e darei a força ao rei da Babilônia. Quando eu lhe der a minha espada e ele apontar para o Egito, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A paz, irmãos, aqui é a pastora Juliana. Vamos fechar nossos olhos e entrar no período de oração. Deus, Pai Todo-Poderoso, convidamos o Senhor a permanecer conosco, que a Sua presença esteja sempre entre nós. Dê-nos, Pai, o prazer de poder louvar ao Senhor, de coração aberto. Escuta os clamores da nossa alma, Senhor. Inclina teus ouvidos para nos ouvir atentamente. Habite em nós. Em nome de Jesus, amém.